Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Vídero. Vamos dar sequência aí ao nosso aprendizado online, tá? Nossa disciplina de Laboratório de Práticas Jurídicas. Hoje abordaremos um tema que é uma peça processual de contestação. Portanto, aí uma peça de fundamental importância, sobretudo aí para os alunos que vão prestar exame da OAB, tá? Vamos trabalhar hoje contestação na esfera civil. Obviamente que na esfera trabalhista tem algumas peculiaridades, tá? Então nós vamos abordar hoje a contestação na esfera civil e com a certeza de que vamos aí, na medida do possível, esmiuçar todas as dúvidas mais frequentes dessa peça, tá? Com a certeza aí de que iremos na busca de uma petição de contestação da melhor forma possível, tá? Abordando os temas mais importantes, os tópicos indispensáveis dessa peça processual, seus pedidos, tá? E o que não deve efetivamente deixar de constar na sua contestação, tá? Para que seja uma peça aí exitória. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Vídero. Havendo aí a necessidade de me enviar alguma mensagem para tirar alguma dúvida que porventura aí fique pendente ao final dessa videoaula, pode entrar em contato mateusvideo@hotmail.com e o Instagram mateusvideo, ok? Bom, gente, deixa eu minimizar aqui, minimizar a tela para que consigam analisar enquanto eu falo o esquema de aula aqui que eu trouxe para vocês, certo? Lembrando que quem tiver interesse nesse esquema de aula, é só me mandar aí uma mensagem. Os meus alunos de antemão já digo que vou enviar para vocês, certo? E os que não forem meus alunos, fiquem à vontade para me mandar alguma mensagem solicitando esse esqueminha aqui, tá certo? Bom, pessoal, o que vamos abordar aí de importante para a peça de contestação, tá? Lembrando aqui, ó, que é uma contestação da esfera civil, ok? Então, da esfera civil. Bom, vamos abordar, portanto, seu cabimento, tá? Quando será cabível a contestação, base legal, foro competente, endereçamento, qualificação das partes e nome da peça, pedido de assistência judiciária gratuita, se for o caso, deixa eu fazer uma correção aqui, gratuita, preliminares de mérito, reconvenção, se for o caso, destaque nos pontos controversos, foco nos argumentos relevantes, dos requerimentos e um modelozinho de contestação. Lembrando que o modelo eu vou passar de uma forma bem rápida, tá? Havendo interesse aí, você congela a sua tela para poder analisar com calma essa contestação, para que o vídeo não fique muito extenso, ok? Então, eu irei passar a contestação final aí, de uma forma bem dinâmica, para nosso vídeo não ficar muito extenso, ok? Bom, gente, então vamos lá. Vamos ver aqui o que é de importante na peça de contestação, tá? Peço que vocês foquem aí, prestem bastante atenção, porque é uma peça do nosso dia a dia profissional, tá? Quem elabora aí, quem é advogado, já militante, contestação, quase que diariamente a gente precisa elaborar uma, certo? Então, se você eventualmente aí for defender o réu, você vai precisar fazer a contestação ou analisar aquela contestação que foi feita, e aí, se você eventualmente for assumir o processo depois da peça de contestação, tá? Então, ainda que você não precise fazer essa peça de contestação, você vai precisar analisar muito bem a peça de contestação apresentada por seu cliente anteriormente, tá? Então, contestação é importante para a parte autora, que aí vai apresentar depois a sua réplica à contestação. Então, é importante para a parte autora e é importante, sobretudo, para a parte ré, que é quem vai elaborar essa defesa, quem vai fazer essa peça, tá? Então, contestação, gente, contestação todos os operadores do direito precisam saber elaborar e analisar uma contestação, tá bom? Então, vamos aí em busca desse objetivo com essa videoaula. Bom, preciso que vocês saibam que a contestação é apenas uma
das hipóteses de defesa do réu, tá? Então, existem várias outras, como, por exemplo, impugnação ao valor da causa, impugnação à execução, embargos da execução. Então, são todas peças de defesa do réu, tá? Contestação também é uma peça de defesa do réu. Eu julgo, inclusive, uma das mais importantes, tá? Uma das peças de defesa do réu mais importantes, tá? Então, dito isso, doutor, dito isso, o réu deverá seguir as etapas, os pré-requisitos para que essa contestação seja da melhor forma possível, tá? Impugnando aí os pontos que julgar necessário da peça exordial, ou seja, da petição inicial, e não deixando de constar aí os elementos indispensáveis dessa peça processual, tá? Bom, então dito isso, o que vem a ser uma contestação, que é uma das possibilidades de defesa do réu, tá? Até quando o réu efetivamente vai se defender naquele processo. Lembrando que tem outras hipóteses também de defesa do réu, tá bom? Então, contestação é uma delas, eu julgo uma das mais importantes. Qual seria, então, a base legal, doutores, dessa petição, dessa peça processual de contestação? Bom, vai estar lá no Código de Processo Civil, tá? CPC, artigos 335 e seguintes. 335 e seguintes, vai ser aí a base legal que você vai fundamentar a sua peça de contestação, tá? Foro competente. Professor, o que vem a ser foro competente? É aquele foro que vai, de fato, analisar aquela peça e vai julgar aquele processo, tá? Então, qual foro competente? Para onde eu devo endereçar essa peça processual de contestação? Gente, o foro competente da ação de contestação, da peça de contestação, melhor dizendo, será o mesmo foro competente de onde aquele processo iniciou, de onde houve aí a petição inicial, houve aí no procedimento comum, né? Aquela audiência de conciliação, tá? Então, não havendo conciliação, passa aí a correr o prazo de 15 dias para a contestação, tá? Então, o foro competente para protocolar essa peça de contestação será, então, onde o processo tramita, tá? Onde teve a petição inicial, onde teve a audiência de conciliação, e aí onde o réu deverá protocolar e deverá endereçar aquela peça processual, tá? Essa contestação. Então, foro competente vai ser o mesmo foro de onde tramita a ação. Lembrando, gente, que a partir do momento da contestação, já existirá nos autos o número de um processo, tá? Já que aquele processo é distribuído quando da petição inicial. Então, claro, além do endereçamento, que vocês já vão saber qual a vara competente para protocolar aquela peça, vocês já vão ter também o número do processo, que deve constar também aí na sua peça processual de contestação, tá? Logo no início, após aí o endereçamento, número do processo, ok? Bom, dando sequência aqui ao nosso esquema, dito isso, a questão do foro competente, qualificação das partes. Professor, a parte já foi qualificada na inicial, tá? Então, lá o autor, a propor ação, qualificou o autor, qualificou o réu. Preciso também qualificar. Gente, a praxe é que exige aí a necessidade também de o advogado do réu qualificar a sua parte, tá? Então, na contestação, que é o momento aí que o réu inicia a sua defesa, deve, portanto, já apresentar também a qualificação do seu cliente, porque não necessariamente aquela qualificação da inicial vai estar correta, tá? Então, por exemplo, seu cliente pode ter mudado de endereço, seu cliente pode ter mudado do estado civil, tá? Era casado, agora é solteiro, ou vice-versa. Então, via de regra, todos os advogados costumam, já na contestação, qualificar as partes, tá? Ainda que já na inicial exista a qualificação, ok? Então, deve indicar aí a qualificação da parte, inclusive um endereço constante para receber intimação, tá? Portanto, aí o advogado da parte, quem é o advogado e onde recebe a notificação e intimação desses autos, ok? Bom, pedido de assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita. Gente,
é prudente já ao começar essa peça processual, logo após a qualificação das partes, se for o caso de assistência judiciária gratuita, a parte ré já requerer no início da peça, tá? Então, já fundamenta aí do pedido da gratuidade e ao final da peça reforça lá nos pedidos, tá? Então, se fizer jus assistência judiciária gratuita, esse é o momento da peça processual, ou seja, logo no início, depois da qualificação das partes, de incluir um tópico da assistência judiciária gratuita, ok? Professor, basta informar aí que a parte requer aquela assistência gratuita aí. Então, uma breve petição, uma breve afirmação da hipossuficiência é necessária? Bom, eu costumo, no meu escritório, solicitar da parte aí que assine uma declaração de hipossuficiência e também, junto aos autos, aquelas provas, tá? Para evitar que o processo demore, pode ser que depois o juiz peça para você comprovar a necessidade da gratuidade, tá? E aí você precisará juntar eventualmente aí uma carteira de trabalho que dá da baixa, que aquela parte encontra-se desempregada, ou então algum documento que justifique aquela gratuidade, tá? Então, já na contestação, eu costumo apresentar não só a declaração da parte, dizendo que aquela parte é hipossuficiente, então, em que pese lá a lei diga que basta que exista aí a declaração de hipossuficiência, eu costumo pedir para a parte assinar essa declaração e, junto aos autos também, os documentos que reforçam esse argumento, tá? Da gratuidade. Então, junto lá, carteira de trabalho, se a parte aí for desempregado, tá? Junto à carteira de trabalho, junto a algum documento aí que aquela parte for beneficiária de algum benefício social, tá? Então, esse é o momento de a gente comprovar ao juiz, já no início da sua peça, que aquela parte realmente deve ser beneficiária da gratuidade da justiça, ok? Então, sugiro aí os colegas e alunos que estão elaborando essa peça que juntem já na contestação não só a declaração de incapacidade financeira, mas também outros documentos pertinentes aí a comprovar essa hipossuficiência, ok? Bom, dando sequência, então, preliminares de mérito. Preliminar de mérito. Doutores, o artigo 337 do CPC, artigo 337, vai trazer aí as hipóteses de preliminares de mérito, tá? Então, na sua contestação, se houver o caso, se existir aí alguma preliminar, você deve arguir logo após, então. Claro que cada advogado tem a sua forma de peticionar, não essa regra aí, na verdade, essa ordem não é uma regra, tá? Tem advogados que colocam posteriormente, tem advogados que colocam logo no início, enfim. A minha forma de peticionar é essa, claro que você pode ter uma forma diferente e se adaptar de outra maneira, mas eu costumo apresentar já as preliminares após o pedido ou não da assistência judiciária, que é logo no início da peça aí, ok? Então, preliminar de mérito antes de a gente adentrar o mérito, tá? Eu costumo analisar aí naquele processo, enfim, se existe aí alguma possibilidade de preliminar, tá? A gente sabe que existem dois tipos de preliminares, as peremptórias e as dilatórias. Qual a diferença, professor? As peremptórias é aquela que põe fim ao processo, tá? Julga extinto aquele processo aí sem resolução do mérito. E as dilatórias, professor? As dilatórias é aquelas que podem dilatar o processo, pode ser que o juiz peça que aquela parte retifique algum ponto da inicial, tá? Então, vamos ver aqui os pormenores, são 13 as hipóteses de preliminares, tá? Está lá no artigo 337 do CPC. Bom, então as preliminares aí, doutores, as preliminares peremptórias são quais? 5. Inépcia da petição inicial. Professor, o que é uma petição inepta? Petição inepta é aquela petição que não dá para compreender, tá? É aquela petição sem que a gente diz no jargão aqui da advocacia, aquela petição sem pé nem cabeça, que não tem como a parte nem se defender naquele processo. Então, vejam, eu, enquanto advogado,
estou analisando uns autos para poder apresentar uma defesa naquele processo, tá? Então, vou apresentar aí a minha contestação. Estou no prazo de 15 dias para contestar. Ao analisar inicial, doutores, analisar inicial, eu não consigo vislumbrar nem sequer um pedido naquela exordial, tá? Então, por exemplo, lá a parte autora fez um texto narrativo alegando aí algum fato, mas não traz nenhuma consistência naquela peça, não faz nenhum pedido ao final, tá? Então só fala aí no processo, na inicial, na petição inicial, alguma coisa do fato e não faz nenhum pedido, não faz sequer nenhuma menção ao artigo. Bom, uma petição totalmente inepta, tá? Então seria o caso, doutor, seria o caso de uma preliminar, de inépcia da inicial. Então, excelência, de início, preliminarmente, a parte ré, informa que não tem nenhuma condições de contestar a presente ação, porque não tem sequer nenhum pedido na exordial, tá? Então, aí, inépcia da petição inicial, doutores, é aquela petição que não está clara, aquela petição que não está correta, a petição inicial, tá? E não tem como o réu se defender daquela peça, ok? Outra possibilidade, perempção. Outra preliminar aí na sua contestação pode ser a perempção. Professor, o que é perempção? Perempção, doutores, é quando aquela parte autora dá motivo ao arquivamento do processo durante 3 vezes, tá? E aí não pode mais ingressar em juízo, tá? Então, por exemplo, aí, lembra aquela expressão, o direito não socorre aos que dormem? Bom, então, imaginemos que a parte autora deixa o processo parado durante muito tempo. O juiz, então, despacha no seguinte sentido: intime-se a parte autora para dar continuidade nos autos ou apresentar um documento aí que faltou na inicial, sob pena de arquivamento. A parte, então, não, apesar de devidamente intimada, não cumpre o quanto determinado. O processo é arquivado. Aí a parte autora entra com a ação novamente, ou seja, pela segunda vez. Entra com a ação novamente e deixa de juntar os autos àquele mesmo documento. Então, o juiz dá o mesmo despacho. Intime-se a parte autora para juntar os autos, por exemplo, o documento indispensável para o deslinde dessa ação, qual seja, e aí diz lá qual é o documento necessário. Certidão de nascimento da parte autora, ou certidão de casamento, já que se trata de, por exemplo, uma ação de divórcio. Bom, a parte é devidamente intimada, também não responde aquele processo arquivado. Segunda vez. Aí a parte não satisfeita ingressa com a nova ação. Mesma ação, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes. O juiz, portanto, profere o mesmo despacho. Intime-se a parte autora para apresentar o documento tal. A parte não cumpre novamente, terceira vez, o processo é arquivado sem resolução do mérito, tá? Digamos que a parte apresente uma nova petição, um novo processo, pela quarta vez. Já na minha contestação, então, doutores, eu vou poder alegar perempção, tá? Que é a perda do direito da ação, porque aquela parte deixou aí de cumprir, deu motivo a 3 arquivamentos do processo, tá? Pela sua inércia, ok? Entenderam então o que é perempção? Bom, prosseguindo aqui, litispendência. Outra possibilidade de preliminar. Litispendência. Sabe, professor, o que é litispendência? É quando já existe um processo com aquelas mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tá? Então, por exemplo, a parte ajuiza uma ação contra o meu cliente, pedindo lá uma reparação de um dano em decorrência de um acidente automobilístico, tá? Bom, beleza. Ajuiza a ação numa comarca X. O juiz demorando de despachar, o processo aí tramita não na celeridade que aquele autor entende, o autor protocola nova ação na comarca Y, tá? Então, digamos que na primeira comarca X, o meu cliente foi devidamente citado, já o processo aí foi intimado já para contestar, e na segunda ação, na comarca Y, o processo iniciou, e depois o meu cliente foi citado em novo prazo para contestar. Bom, nessa ação da comarca Y, eu poderia alegar, então, em preliminar, a litispendência. Então, excelência, já existe uma ação
com as mesmas causas de pedir, mesmo pedido e mesmas partes, tá? A parte autora, portanto, insatisfeita com a prestação jurisdicional daquela comarca X, ingressou com nova ação aqui na comarca Y, tá? Então aí outra possibilidade de preliminar, que é a litispendência. Ok, doutor? Ficou claro? Bom, coisa julgada. Coisa julgada já é autoexplicativo, quando aquele processo, aquela efetivamente já foi julgado por outro juiz ou até pelo mesmo juízo, tá? Então, quando contém as mesmas partes, mesmos pedidos, mesmo caso de pedir, já foi julgada aquela ação e a parte autora ingressa com a nova ação com os mesmos pedidos, mesmas causas de pedir, tá? E as mesmas alegações. Bom, coisa julgada. O processo já foi julgado em outra, ou por outro juízo, ou por aquele mesmo juízo em outra época, ok? Bom, convenção de arbitragem também, ato explicativo. Quando existe a convenção de arbitragem, eu posso, então, efetivamente, alegar em preliminar, tá? Preliminar. Bom, então, quais são as preliminares agora dilatórias, doutores? Preliminares dilatórias são aquelas que dilatam o processo, tá? Então, o que pode aí dar um motivo para uma dilação processual. Inexistência ou nulidade de citação, tá? Então, por exemplo, aquela parte aí foi intimada para apresentar contestação e aí não tomou ciência, ou melhor dizer, não tomou ciência daquele processo, está no prazo para contestar, pode alegar então aí a nulidade de citação, tá? Excelência, meu cliente não foi citado, ou foi citado aí, era um processo para ocorrer intimação pessoal, ele não foi citado pessoalmente, tá? Então, é uma preliminar por inexistência ou nulidade da citação, tá? Incompetência absoluta ou relativa, porque pode dilatar o processo, porque pode ser que aquele juízo, se realmente for incompetente, remeta os autos para a comarca competente, tá? Então, aquele processo eventualmente pode não ser extinto, mas pode ter uma dilação processual, ok? Incorreção no valor da causa também, conexão, ou seja, quando existem processos similares com mesmas partes, inclusive, e podem ser conexos, tá? Então, o juiz pode, para que a prestação jurisdicional seja mais efetiva, julgar aqueles processos juntos, tá? Então, outras possibilidades também, capacidade da parte, ausência de legitimação e interesse processual, realmente é letra da lei, tá? Então, me desculpe se eu está sendo cansativo essa parte da aula, porque realmente é letra da lei. Falta de caução, outra prestação que a lei exige como preliminar, ou então indevida concessão de benefício da gratuidade, tá? Pode ser alegada também em preliminar, ok? Bom, doutores, superaram então os preliminares, que são 13 preliminares, tá? 5 podendo extinguir o processo sem resolução do mérito e 8 podendo dilatar aquele processo, tá? Dilatar aquela fase processual ali, ok? Bom, mérito. Mérito. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, a parte ré, tá? Então, o advogado aí que está elaborando aquela peça deve analisar se é o caso de alguma prejudicial de mérito, tá? Ah, professor, o que é uma prejudicial de mérito? É aquela hipótese de que o processo poderá ser extinto com resolução do mérito, tá? Com resolução do mérito. Quando é que isso ocorre, gente? Quando ocorre, por exemplo, a litispendência, ou me desculpe. Quando é que ocorre, gente? É quando ocorre, por exemplo, aquela possibilidade de decadência ou prescrição, tá? Então, exemplo, aquela parte ali tinha até 3 anos para propor aquela ação. Então, a parte tinha 3 anos para propor ação, vai propor ação depois de 5 anos. Ora, eu sou advogado do réu, eu vou apresentar a contestação. Então, lá na prejudicial de mérito, já posso abrir um tópico de prejudicial de mérito e dizer, excelência, a presente ação deve ser aí extinta com resolução do mérito, haja vista que já prescreveu o direito da parte autora ingressar com essa ação, tá? Então, o prazo prescricional dessa ação seria 3 anos, 5 anos depois do fato, a parte aí entra com ação em juízo, tá? Então, possivelmente, gente,
possivelmente essa ação vai ser extinta com resolução do mérito, tá? Já que ocorreu o instituto da prescrição e pode ocorrer também com a decadência, tá? Então, vale ressaltar, questão de prova, tá? Concurso cobra muito isso, e também exame da OAB, prejudicial de mérito. Lembre-se que há uma divergência muito grande, alguns doutrinadores acreditam, a minoria acredita que não entra no mérito, mas a grande maioria acredita que faz parte do mérito, tá? Então, quando a decisão é por litispendência ou por prescrição ou decadência, desculpem, por prescrição ou decadência, aquela parte, aquele processo, eventualmente é extinto com resolução do mérito. Portanto, aquela parte não vai poder ingressar com a nova ação. O máximo que poderá fazer será apresentar recurso daquela decisão de extinção com resolução do mérito. Certo? Ficou claro? Ok, gente? Então, prejudicial de mérito, daí já está dizendo prejudicial de mérito, ela prejudica para que aquele processo entre aí no mérito, ele é extinto aí com a resolução do mérito, tá? Prescrição ou decadência. Ok, doutores? Bom, vamos dar sequência agora no mérito propriamente dito, tá? Mérito insistido e instruído. Então, gente, de se observar que quanto mais detalhada aquela sua contestação, melhor vai ficar para a compreensão daquele magistrado, tá? Então, eu, por exemplo, nas minhas peças processuais, costumo separar em tópicos. Então, crio um tópico lá para gratuidade da justiça, se for o caso. Crio um tópico lá para o pedido aí, a preliminar, tá? Então, crio um tópico para as prejudiciais de mérito. Então, estão todos os tópicos separados. E o mérito propriamente dito, tá? O mérito aí em sentido estrito. Bom, chegando ao mérito, gente, vai vir uma parte muito importante da sua peça processual. Por quê, professor? Porque poderá haver uma confissão caso você não refute algum argumento daquela petição inicial, tá? Então, os pedidos do autor deverão ser analisados para, nesse momento da sua peça processual, você refutar um por um, ok? Então, lembre-se que cabe ao réu aquele fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? Então, é o momento de a parte ré dizer ao juiz quais são as suas alegações, por que a alegação da parte autora está errada, tá? E em qual ponto especificamente está errado, ok? Então, bom, já que na petição inicial, a parte autora aí junta documentos com aquela inicial, esse momento aqui da contestação é um momento que você também poderá trazer os seus documentos, tá? O documento da parte ré, que vão convencer o magistrado que aquela ação deve ser julgada improcedente, ok? Bom, e os documentos que foram juntados pela parte autora, professor, eu posso aí refutar em que oportunidade? Nessa oportunidade também. Então, na própria contestação, vocês poderão impugnar aquele documento, ora juntado pela parte autora na exordial, ok? Bom, então faz-se indispensável analisar tópico a tópico da petição inicial. Então, indico aos colegas e aos estudantes que forem elaborar essa peça processual analisarem bem detalhadamente a petição inicial, tá? Para ter um êxito, um sucesso na sua contestação, é preciso que você detalhadamente analise a petição inicial. Quanto mais detalhista você for a analisar a inicial, melhor a sua contestação, mais robusta ela será, ok? Bom, esse momento da peça processual, então, do mérito, é quando você vai alegar as alegações do seu cliente importantes, tá? Em contraponto àquela alegação lá da parte autora. Portanto, é o momento processual de a parte ré informar os fatos que serão julgados pelo magistrado sob a sua ótica, tá? Então, é o momento de o réu dizer, em outras palavras, aquela situação fática do seu ponto de vista, ok? Então,
a gente costuma dizer que a petição inicial é aquela toda a argumentação trazida pela parte autora para o convencimento do magistrado. E a peça de contestação é a mesma coisa, tá? A mesma intenção de convencimento do magistrado, portanto, sob a ótica da defesa, tá? Do réu. Bom, dito isto, doutores, é importante também frisar, ao final da contestação, os documentos que aquela parte pretende produzir para convencer o magistrado, tá? Então, é o momento da peça processual também, que você pode aí mencionar o documento que você traz, tá? Então, exemplo, excelência, não deve ser levado em consideração a informação da parte autora, tendo em vista que o documento que a mesma apresentou trata-se de um documento aí que já foi revogado pelas partes, tá? Haja visto o novo contrato que junto com essa defesa, ou seja, um novo contrato de aí entabulado entre as partes em substituição ao primeiro, tá? Então, é o momento, gente, é o momento de a defesa apresentar ao magistrado as provas que ele está produzindo e que pretende também produzir, tá? Se for o caso uma realização de uma prova futura, é o momento também de pedir a realização dessa prova, tá bom? Bom, Instituto da Reconvenção. Professor, o que vem a ser reconvenção? Gente, antigamente, com o antigo CPC, a reconvenção era feita em um processo apartado, tá? Numa petição apartada, melhor dizendo. Era protocolada junto com a contestação, porém numa petição apartada. E o que é uma reconvenção, propriamente dita? Reconvenção é quando a defesa, o réu, portanto, ele ataca também a parte autora. Então, faz algum pedido contra a parte autora. Ah, professor, me dá um exemplo de uma reconvenção. Hoje, a reconvenção já deve ser feita nos próprios autos, tá? Então, por isso que na aula de contestação, eu trago aí já a possibilidade da reconvenção. Então, deve-se aí o réu criar um tópico na sua própria contestação da reconvenção e expor aí os fatos aí da sua reconvenção, tá bom? Bom, professor, me dá um exemplo de uma reconvenção. Tá. Digamos que a parte autora entra com ação contra a parte ré, alegando que vendeu um automóvel para o réu no valor de 50 mil reais. Entregou o bem, portanto, entregou o automóvel ao réu e o réu não pagou os 50 mil reais para a parte autora. Olha só, esses são os fatos trazidos na inicial, tá? Em contestação, seu cliente vai conversar com você no seu escritório e fala, doutor, é mentira o que o autor disse. Ele está dizendo que me entregou o carro e eu não entreguei nenhum valor para ele. Contudo, doutor, eu entreguei o valor de 60 mil reais, eu tinha que dar 50 mil reais, entreguei o valor de 60 mil reais através de um cheque, tá? Um cheque, na verdade foi um cheque de minha esposa, então entreguei através do cheque de minha esposa, 60 mil reais, ele falou que a conta dele não estava ativa, queria depositar o cheque na conta do irmão dele. Depositou o cheque e falou, e eu fiquei, já que era um cheque de terceiro, eu tinha um troco ainda de 10 mil reais nesse cheque. Porque o automóvel era 50 mil reais, eu paguei 60 mil reais. E acertei com ele de me devolver esse valor na medida que o cheque fosse compensado. Ele, por sua vez, doutor, ficou de me devolver esse valor e nunca me devolveu. Portanto, eu não devo para ele 50 mil reais. Ele quem me deve 10 mil reais, porque eu paguei 60 através do cheque da minha esposa, que foi compensado na conta do irmão dele. Olha como os fatos já mudaram, tá? Então, na qualidade de advogado do réu, na qualidade de advogado desse cliente, na sua contestação, tá? Ele já poderá propor a reconvenção, tá? Que é o momento que o réu pode aí fazer um pedido contra o próprio autor, tá? Na sua defesa. Então, observação 1 da contestação ou da reconvenção. O fato de o autor desistir da ação, a reconvenção não deve necessariamente ser extinta. Então, por exemplo, doutor, nesse exemplo que você trouxe aí, o seu cliente apresentou a reconvenção pedindo 10 mil reais de volta, que aquela parte recebeu dinheiro e ainda recebeu a mais. Digamos que o autor falou, opa, eu pensei que ele não ia alegar isso.
peço a desistência da ação para que caia a reconvenção. Mas a reconvenção não cai, doutores, tá? No arquivamento da petição lá, do processo principal da petição inicial, não faz com que a sua reconvenção se extinga, tá? Então, detalhe importante, a reconvenção prossegue. Observação número 2, acerca da reconvenção. A reconvenção poderá ser proposta, inclusive, contra terceiros, tá? E litisconsórcio, inclusive. Então, por exemplo, no exemplo que eu trouxe, a parte autora recebeu o pagamento através de cheque e depositou esse cheque na conta do irmão. Então, já na minha reconvenção, eu posso propor a reconvenção contra a parte autora e contra o irmão dele, tá? Então, observação número 2, em reconvenção, eu posso, inclusive, propor ação contra um terceiro, ok? Bom, proposta então essa reconvenção, o réu da reconvenção, na verdade, a parte autora do processo, tá? Ele terá o prazo de 15 dias para contestar essa reconvenção, tá? Prazo de 15 dias para contestar também. Ok, doutores? Bom, aqui a observação que eu trouxe para vocês, a desistência ou ocorrência da causa extintiva da petição inicial, não obsta, olha aqui, não obsta o prosseguimento quanto à reconvenção, tá? Outra observação que eu trouxe, pode ser proposta contra autor e terceiro. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, para ficar bem visível, posso propor ação contra ele e contra o irmão dele, que foi onde ele depositou o cheque, onde ele compensou aquele cheque, tá? Bom, o que é mais importante aqui? O réu pode propor reconvenção independente de oferecer contestação. Então, eu posso nem contestar aquele processo, mas apresentar a reconvenção. Olha que coisa interessante. Posso reconvir sem contestar, tá? Novo CPC. Então, visualizem aí essa reconvenção como uma possibilidade excelente de o réu efetivamente requerer algo contra o autor, tá? Se for cabível ali, se for o caso. Então, por isso que é muito importante a entrevista do advogado com seu cliente, naquele momento ali que ele for confeccionar a contestação. Eu costumo chamar o cliente no escritório e conversar com ele sobre aquela petição ali inicial, para que ele me traga elementos robustos, tá? Para responder aquela peça, já que pode ser que você faça a contestação muito depois aí de aquela ação ser proposta, tá? Então, com a cabeça fresca ali, é melhor você fazer uma nova entrevista com o cliente, chamar o cliente no escritório ali no prazo daqueles 15 dias, quanto antes melhor, e apresentar a sua contestação com robustez maior, tá bom? Bom, a observação que eu trago para vocês, gente, sempre destacar os pontos controversos, tá? Daquela inicial. Portanto, não adianta aí a gente não focar naquilo que é controvertido. Aquilo que é incontrovertido, o que é incontroverso, não precisa mais falar, tá? Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a venda do carro. A venda do carro é incontroverso. Existiu a venda do carro, a parte autora disse na inicial, a parte ré assume isso em defesa. Para que vai ficar discutindo aí se existiu ou não a venda do carro? Não há necessidade. Então, o destaque deve ser sempre nos pontos controversos, tá? Aquilo que diverge lá a informação do autor com a informação do réu, tá? Por quê? Porque a contestação é o momento de discutir todas as alegações que o autor traz na inicial, ok? Outra observação importante, foco nos argumentos relevantes. Gente, não faz sentido, e muitos advogados, infelizmente, na prática processual cometem, a gente trazer aos autos informações que não são importantes para aquele processo, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a parte vendeu o carro, tá? Alega que não recebeu dinheiro. Meu cliente aí, o réu, pagou o dinheiro, mas pagou inclusive a maior, pagou 60 mil reais. Esse é o deslinde da ação, aquilo que é importante. Não adianta eu ficar trazendo aos autos. A parte autora, antes de receber o cheque, desistiu da compra, pegou o carro, depois devolveu o carro, depois pegou o carro novamente, excelência, depois ficou uma semana com o carro, disse que não gostou do carro, né? O que importa, gente, o que importa é o que é relevante naquele processo, tá? Então não adianta ele encher o processo de informações
que não vão trazer para aquele julgamento ali nenhum interesse, tá? E nenhuma causa aí superveniente, nenhuma informação relevante que só vai atrapalhar a sua defesa, tá? Então sejam objetivos na contestação, tá? Sejam claros e foquem naquilo que é importante para aquela defesa, tá bom? Então, em outras palavras aqui, fale só o necessário, tá? Fale o necessário. O que não foi importante para aquela lead, não precisa trazer aos autos, tá bom? Bom, para finalizar aqui, os requerimentos importantes na sua contestação, que deve conter lá ao final. Bom, que a contestação seja recebida, doutores, recebida, tá? Por ser tempestiva, que seja acolhidas as preliminares, eventualmente aí, preliminares que foram aventadas na contestação, tá? Aí você especifica qual foi aquela preliminar, que seja acolhida, uma vez superadas as preliminares, seja acolhida aí as prejudiciais de mérito, tá? Que sejam acolhidas as prejudiciais de mérito, ou seja, prescrição ou decadência, tá? Especifica também qual seria. E caso não sejam conhecidas as preliminares e prejudiciais, que a ação seja julgada improcedente, tá? Seja julgada improcedente os pedidos da parte autora. Ok, gente? Também que o autor seja condenado ao pagamento de custos processuais e honorários de sucumbência, tá? E protege por todos os meios de prova de direito admitidos, tá? E aqui, só uma observação, que eu já identifiquei que não constou nessa defesa aqui, que é a gratuidade da justiça, tá? Então, de os benefícios da assistência judiciária gratuita, tá bom? Ok, gente? Então, é o que é importante da peça de contestação. Espero aí ter esgotado aí as possibilidades dessa peça. E havendo alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo. Vou passar agora de uma forma rápida aqui o modelo da peça. Quem tiver interesse, congela a sua tela, ok? Bom, aqui seria o modelo de contestação, tá? Seria a qualificação das partes, exposição dos fatos, preliminares, se houver o caso aqui, ó, gente, depois das preliminares, prejudiciais de mérito, tá? Então, preliminares, prejudiciais de mérito, pedidos, ok? Bom, então por hoje é só. Estamos chegando aí a quase 43 minutos de aula. Havendo aí possibilidade, entre em contato comigo, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.